Vírus zoster, né? Esse vírus, ele se manifesta também na infância, né? Na famosa catapora, que é a varicela, né? É o mesmo vírus, mas a doença não tem nada a ver uma com a outra. Mas é a primeira entrada no organismo que ele faz. Então ele entra, ele manifesta, a criança tem aquelas úlceras na pele, né? E depois se cura, mas o vírus ele fica escondido no sistema nervoso central também. Ou seja, uma vez a pessoa teve catapora, a pessoa O vírus tem... está lá, não quer dizer que ele vai ter, é a mesma coisa do herpes labial. Não quer dizer que ele vai ter. É mais raro, inclusive, o herpes zoster. É mais raro. Que ele se manifesta em pessoas realmente imunocomprometidas, né? Fortemente, como pacientes que passam por radioterapia, né? Então, esses vírus se manifestam. Eles são muito mais violentos que o vírus do herpes simples, porque ele se manifesta em todo ramo sensitivo do trigêmeo, que são, nós temos umas ramificações, né? E que você consegue perceber a sensibilidade. Então, ele ocorre exatamente no caminho desses nervos. A herpes zoster seria um vírus de manifestação mais violenta do que... Mais violenta. As dores são muito intensas. Tem dores que chama pós-zoster, que são dores muito fortes. Inclusive, essas dores elas são minimizadas com aquela substância da pimenta, né? Tem uma substância que a pimenta produz, é um subproduto, capsaicin, né? Uma medicação à base dessa droga e que alivia as dores desses pacientes. A dor no local No que local, aparece. E no pode local. aparecer em que local? Ela pode aparecer em todo local onde o nervo trigêmeo se manifesta, que é região mandibular, maxilar e ocular. Quando ela aparece no olho, a pessoa pode ficar cega também. Porque o vírus ele vai lesionar o nervo, ele cria cicatrizes. Então, o olho... Quem teve catapora na infância fica com o vírus para o resto da vida, pode não se manifestar. A maioria das vezes, em mais de 95% dos casos, não vai se manifestar. Só vai se manifestar se esse paciente tiver uma imunidade muito rebaixada. Uma maneira de se evitar isso, ou tentar hipoteticamente se evitar, é a vacina da varicela, né? Hoje em dia existe a vacina que as crianças com 1 ano e pouco elas tomam, né, para não ter exatamente a catapora, a varicela. E aí, provavelmente, ela vai vamos dizer, excluir a possibilidade de ter no futuro, né, depois dos 50 anos, que geralmente é a idade que ela aparece, ter esse herpes zoster. Esse herpes zoster realmente ele é danoso. Ele tem manifestações na pele e dentro da boca que são um pouco mais raras, mas acontece também. O aspecto visual do herpes zoster, né, aquelas bolinhas que aparecem aqui no lábio, na herpes simples, aparecem na metade do rosto inteiro, ou pegando o caminho do nervo, né? Então ele geralmente, mas não necessariamente, respeita a linha central, a linha média que nós chamamos, né? Porque o nervo eles vem em pares, né? Então ele vai caminhar o nervo. Então o nervo para aqui, então as bolhas elas vão parar aqui também, na linha média. Nesse caso, o que fazer? Nesse caso, a ciclovir também, né? Aquela mesma antiviral, né? Aquela medicação à base da subproduto da pimenta para dores, é um tratamento sintomatológico, ou seja, para minimizar dores e as sensações de prurido e tudo mais. Transmissão nesse período? A transmissão, o vírus, ele quando as bolhas estouram, ele se manifesta da mesma maneira que o do herpes labial. Mas, como eu disse, é muito mais raro de acontecer, então... eu não conheço nenhum caso que alguém que tinha herpes zoster. Primeiro que as pessoas tendem a se afastar um pouco, por causa do aspecto facial. Então fica mais, como eu falei, o contato é que é o mais importante. Contato direto, né, com a lesão. Então é muito mais improvável. Não quer dizer que não possa acontecer. Mas a manifestação do vírus, ela vai acontecer na queda de imunidade do paciente. Quem tem tanto herpes labial, herpes genital, o herpes zoster, pode ser doador de sangue? Pode, nada impede. Isso é um outro mito. O vírus ele fica no sistema nervoso central, ele não fica no sangue. Quando ele se manifesta, ele percorre o nervo. Ele não vai via hematogênica, via sanguínea. Entendeu? Então pode doar. Principalmente porque aquele fato de a gente saber que uma boa parte da população tem o vírus, mas que manifesta, senão ninguém poderia doar sangue. Entendeu?
A gente sabe que tem muito preconceito quando a gente fala em qualquer um desses tipos do vírus da herpes. Tanto herpes, o tipo 1 e o tipo 2, que a gente já falou, labial e genital, quanto herpes zoster. A gente também, que as pessoas chamam de fogo selvagem. Quando a gente fala, a gente tem um monte de assunto para abordar aqui. Mas não dá para se isolar. Não. Tem que correr para minimizar. O paciente do herpes zoster, como é mais grave, as dores são maiores, eles até ficam acamados, né? Ele nem consegue ter disposição para sair nos locais. Mas o herpes simples não. O herpes simples, a pessoa trabalha normalmente. Com alguns cuidados que a gente sabe. Olha, você tem herpes, tá ali, sabe que aquela fase é a fase da contaminação. Tem uma questão de educação, né? Muita consciência de cada um, Lógico, olha. dos dois lados. Vai compartilhar ali, olha, tá com um copo aqui, aí vem alguém para pegar, olha, pronto, dá um toque, olha, não usa esse copo não. Eu bebi nesse copo, eu tô com herpes, tá contaminando, aí tudo bem. Pois é. Mas é muita consciência isso. Precisa de muita orientação, muita informação para que a pessoa saiba, né? E eu acho que o preconceito também acho que é uma das partes que dói mais na pessoa. Ela se sente isolada, né, por causa do preconceito.